E aí, esse aqui é mais um Power BI para quem acha que é difícil, e o tema da aula de hoje é dashboard. A gente vai aplicar todos os conhecimentos que a gente aprendeu durante o curso para a gente fazer o nosso primeiro dashboard completo, beleza? Vamos aprender desde o básico ao avançado aqui na edição de dashboards nessa aula de Power BI, beleza? Vamos lá para mais uma aula. Bom, eu já estou aqui dentro do meu Power BI e a gente vai fazer um relatório do branco, do zero, beleza? Então você vai lá, vai em relatório em branco e agora vamos pegar a nossa base de dados. A nossa base de dados vai vir do Excel. Ela é bem parecida com as nossas bases de dados das aulas passadas, só que das aulas passadas as bases de dados elas estavam muito básicas, muito pequenas e eu adicionei informações naquela mesma base de dados. Vou tentar disponibilizar aí no vídeo, se eu conseguir. E vamos pegar a nossa base, que vai ser essa aula dashboard. E veja que já tem uma diferença das outras aulas. Essa base de dados, ela tem esse tipo de tabela e esse outro tipo de tabela. Só que na verdade é diferente. Essa aqui tem a barra azul, ela é chamada de tabela. Que não tem barra azul é só planilha. Qual é a diferença? A que tem tabela, ela já está organizada da forma que estava lá dentro do Excel. Eu organizei como tabela. Se eu pegasse todas essas aqui que não estão com a barrinha azul, ela já está, o Power BI já convertia para a tabela. Só que eu vou pegar todas essas informações de tabela porque elas já estão organizadas, beleza? E quando você pega a sua base de dados do Excel ou de qualquer outra base de dados, você nunca vem carregar primeiro, você vem transformar dados, como eu já expliquei em outras aulas. E como a gente vai vir em transformar dados, a gente vai fazer o quê? Nós vamos corrigir os dados que podem estar incorretos, beleza? Talvez tenha alguns dados aqui, tipo assim, às vezes o dado pode vir formatado da maneira correta. Vamos identificar isso, né? Na tabela de pagamento, deixa eu mudar o nome para a tabela de pagamentos. Ó, já veja que o nome das tabelas já não estão corretos. Então vou chamar o nome dessa tabela aqui de pagamentos, beleza? Essa tabela aqui é a tabela de vendas. E aparentemente os valores, os campos estão todos corretos, a data está correta, produto é ID, tudo com int. Só que o valor eu gosto de colocar como valor monetário já. A gente pode fazer isso lá dentro do dashboard. Vou fazer aqui também. Vou modificar o nome da tabela para tabela de vendas. Beleza. A nossa tabela 7 é a tabela dos vendedores, tá? Tem alguns vendedores que trabalham para nossa empresa, né? Entre aspas. São dados fictícios, tá, galera? Só para a gente fazer um dashboard maneiro aqui. Vou alterar o valor para financeiro também. E esse aqui vai ser a tabela de vendedores. Deixa eu alterar o E. Vendedores. Ok? A nossa tabela 6 é a nossa tabela de clientes, tá? São os clientes que compraram os nossos produtos. Ok? Tá tudo correto. Os campos, a localização, beleza. Vou mudar para clientes, o nome. Tudo certo. A nossa tabela 5 é a nossa tabela de produto. O produto ID está como int, o nome está como texto, a categoria está como texto. O Power BI a gente identifica a maioria, tá? Às vezes pode vir errado, às vezes pode vir errado. Talvez você escreveu de maneira incorreta lá dentro do seu Power BI ou lá dentro do seu Excel e você queria tratar de outra forma aqui, beleza? Como o preço unitário, vou colocar como valor de moeda e o nome dessa tabela vai ser de produtos. Ok. Primeira parte já está concluída. A gente pode fazer várias outras alterações, como trocar o nome da nossa tabela aqui e etc. Mas eu não quero, quer dizer, trocar o nome das nossas colunas. A gente pode remover colunas, manter linhas. A gente pode fazer vários outros parâmetros, várias outras informações aqui, só que eu precisaria de uma aula totalmente completa só para essas várias funcionalidades que o Power BI pode exercer para a gente. Só que eu vou fazer o básico aqui, o grosso, para a gente poder já começar a fazer o nosso dashboard, beleza? Então já está tudo correto. E como a gente está fazendo do zero, eu já expliquei o grosso também em outras aulas, focadas só no Power Query. Bom, agora nós temos aqui as nossas tabelas, ok? Deixa eu só ver aqui.
clientes, pagamentos e vendedores. Beleza. Agora, a segunda parte do processo, a primeira já foi transformar os dados. A segunda parte do processo agora é fazer o relacionamento entre as tabelas. E para que a gente precisa fazer esse relacionamento entre as tabelas? Para a gente poder fazer o nosso dashboard dinâmico. E a gente só consegue fazer o dashboard dinâmico a partir do nosso relacionamento. Eu já expliquei o que é relacionamento na aula de relacionamento. Então vai lá para aprender melhor. É que eu vou fazer a grosso modo, que é já tem alguns relacionamentos prontos que o Power BI já identificou, porém tem outros aqui que o Power BI ainda não identificou, beleza? Então vamos lá fazer o de clientes, por exemplo. Na tabela de clientes nós temos vários clientes com IDs separados, né? Se a gente identificar aqui na tabela de clientes, temos aqui IDs diferentes para todos os clientes. E na tabela de vendas, a gente pode ter IDs iguais para a mesma para vendas diferentes, né? Porque o mesmo cliente pode comprar várias vezes o mesmo produto ou qualquer outra coisa, beleza? Então vamos lá. O relacionamento aqui pode ser um para muitos. Corta. Volta. Beleza. Vamos lá. Bom, o que acontece? Os nossos clientes, como a gente já identificou que a nossa tabela de clientes, elas já têm são clientes diferentes, com cada um com seu ID, e a nossa tabela de vendas pode ter vários IDs iguais desses clientes. Então, qual vai ser o relacionamento? Um para muitos, beleza? A mesma coisa acontece com a tabela de vendedores, porque a tabela de vendedores tem seus vendedores cadastrados com IDs diferentes e a tabela de vendas podem ter vários vendedores com o mesmo ID, né? Os que seriam os mesmos vendedores, porque cada vendedor pode fazer mais de uma venda, beleza? Então o relacionamento aqui também vai ser um para muitos, beleza? Esse relacionamento aqui entre pagamentos e vendas é um para um, porque pagamentos ele vai exercer a função de identificar se aquela venda foi paga ou não e vai fazer isso só uma vez, não vai repetir essa informação da mesma venda, beleza? Então cada linha da nossa tabela de pagamentos tem um único ID de venda, beleza? E na tabela de venda também é a mesma coisa. Então já fizemos a primeira parte, que é tratar os dados. A segunda parte, que foi fazer o relacionamento. E agora a gente vai para a parte de idealizar o nosso gráfico. A gente já tem as nossas informações tratadas e agora vamos idealizar a parte visual, né? Como a gente pode deixar claro para o nosso ouvinte, quando a gente apresentar, ou para o nosso leitor, né, que vai ler as informações do dashboard, como a gente pode deixar claro, beleza? E não é fazendo frufru, não. Porque tem gente que bota várias cores, vários designs e às vezes é muito difícil de entender. Eu sigo um padrão. O padrão que eu gosto, eu até fiz aqui um protótipo, né? É sempre bom fazer um protótipo no caderno, no Figma, em qualquer lugar, no Paint. É sempre bom fazer um protótipo daquilo que você idealizou. E o meu padrão é o seguinte, eu vou abrir o Paint aqui rapidão para explicar. O meu padrão é, todos os gráficos de Power BI, se relacionam dinamicamente um com os outros. E a gente pode criar filtros para modificar esses gráficos dinamicamente. O que eu gosto de fazer é deixar uma barra lateral aqui com algumas informações da empresa, algumas outras coisas, e aqui informações de filtros para a gente alterar os nossos gráficos que estarão presentes aqui dentro, beleza? Alguns filtros, vou selecionar alguns filtros aqui, talvez alguns botões para direcionar a gente para outra página, que seriam aqui no final, que eu gosto de colocar aqui no final. Cartões. Cartões são muito importantes para a gente deixar informações mais explícitas, como qual foi o valor total das vendas daquele mês, quantos produtos foram vendidos. Então eu gosto de aplicar cartões aqui no topo, sempre no topo. E os gráficos, eu gosto de
fazer os gráficos mais embaixo, beleza? Vamos, tipo assim, como nós temos várias informações para poder digerir e aplicar no filtro, eu pensei nesse modelo de protótipo, tá? Então, sempre quando você for pensar no seu protótipo, sempre faça um desenho antes. Sempre faça seja no Figma, em qualquer ferramenta, pode ser feio, pode ser do que for, mas a gente sempre pode idealizar antes, né? Para deixar claras as informações. Porque são muitos campos aqui que a gente vai alterar e às vezes fica meio confuso, beleza? Então vamos lá. Primeiro, eu gosto de alterar o tamanho total do nosso campo visual. E como a gente pode fazer isso? A gente abre a nossa aba aqui de visualizações, que está aqui escondidinha, a gente abre, clica no nosso campo em branco, né, que por enquanto está em branco, vamos nas configurações de tela, beleza? Então, a gente pode aumentar o tamanho da altura, da largura, botar aqui, por exemplo, 1300, e a gente pode ir aumentando esses campos. Ok, então você entende a importância de fazer protótipos, beleza? Então vamos agora do zero visualizar como a gente pode fazer aqui o nosso dashboard, beleza? Vamos começar por metodologias, né? A gente tem que sempre pensar em formas práticas e pragmáticas de como fazer esse visual aqui dentro do Power BI, porque é uma coisa que é complicada para você que está no início, tá? Então essa aula aqui vai resolver muito dor de cabeça da sua vida fazendo visual aqui no Power BI, beleza? Porque é muito complicado mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu já expliquei como alterar o tamanho do nosso visual. E a primeira coisa é exibir, trocar essa cor de fundo, né? Como a gente pode trocar essa cor de fundo? A coisa mais básica é pegar a forma, vir aqui em inserir, pegar uma forma retangular e aplicar ela inteiramente aqui no nosso visual. Daí a gente pode trocar a cor dessa forma, vindo aqui em formatar forma. Quando você seleciona essa forma, né? Você vem em formatar forma, retângulo, estilo, na verdade, e trocar para uma cor mais escura, por exemplo, essa cor aqui que eu gosto dessa cor, beleza? Aí, o que acontece agora? Se eu selecionar e criar a outra parte da minha idealização, né, que é deixar o campo uma barra lateral, eu crio uma outra forma e preencho essa parte aqui, que será a parte onde nós vamos ter todo o nosso campo de visual do nosso Power BI. E eu vou alterar essa cor e botar uma cor branca, por exemplo. Não totalmente branca, eu vou colocar uma cor mais ou menos branca, beleza? E agora percebe que eu passo o mouse fora, passo o mouse dentro e essa imagem fica em cima e fica bugada e fica ruim. Isso aqui é uma dor de cabeça para quem está começando no Power BI, beleza? E como a gente pode resolver isso? Nós vamos em formato, clicamos em seleção e repare que agora aparece as nossas formas que estão escritas, que estão inseridas no nosso dashboard. Primeiro tem essa forma, que é essa forma principal, e eu vou alterar o nome dessa forma e vou colocar o nome dessa forma de tela de fundo. Tela de fundo, ok? E essa aqui eu vou colocar tela, vou renomear ela aqui para tela principal, ok? Como a gente pode organizar agora? Eu seleciono a tela de fundo, que é essa aqui, e vamos lá em formato, e vamos enviar para trás essa tela de fundo, ok? E essa tela principal, nós vamos em formato e trazer para frente, ok? Então agora, eu, quando eu passo o mouse, não acontece nada, só quando eu clico na nossa forma principal, beleza? Nós podemos fazer de outra forma também, sem precisar dessa tela de fundo aqui toda, e quando nós clicamos, o formato do visual muda, né? A gente pode, vou excluir essa tela de fundo,
selecionar ela aqui e dar um Ctrl X e foi excluída. Nós podemos selecionar o nosso visual principal, Ctrl X aqui, e o nosso visual principal nós podemos vir aqui em tela de fundo e trocar a cor, por exemplo, para aquela cor que a gente tinha selecionado, que era essa. Na verdade é papel de parede aqui, eu vou colocar em nessa aqui, não, é nessa aqui, era nessa aqui, beleza. Veja que agora todo o Power BI, todo esse campo, né, mudou. E agora nós temos só essa forma. Eu prefiro assim, fica um pouco mais organizado, beleza? Pronto. E agora, a gente tem esse campo todo e como a gente pode idealizar os nossos formatos. Primeiro, a gente idealiza criando formas, né? Vamos inserir as formas. Aqui nesse canto, opa, é bem chato criar visual aqui no Power BI, se você quiser fazer da forma, né, bonita. Nesse canto aqui, deixa eu alterar o tamanho, mais ou menos aqui. Nesse canto eu gosto de colocar, por exemplo, uma logo. A logo aqui do nosso, da nossa empresa, ou qualquer outra coisa. Aqui, embaixo, eu gosto de colocar os filtros que vão alterar o nosso visual, beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui. E aqui seriam os filtros. E como lá no meu protótipo do Paint, né, eu idealizei que cartões ficariam em cima, ou seja, as informações mais principais, vamos também idealizar as informações principais aqui, os nossos cartões, e vamos inserir esses cartões aqui dentro, né? Vamos, sei lá, ainda não sei quantas informações de cartões eu vou inserir, eu vou colocar aqui 4, por exemplo. E agora a gente vai lá em formato de novo, vamos em seleção, e vamos trocar todas essas formas aqui. Colocar cartão 1, cartão 2 e cartão 3, tá? Porque tem que ser organizado. Eu vou chamar esse aqui de cartão 4, né? Como está da direita para a esquerda. Esse aqui de cartão 3. Esse aqui de cartão 2. Esse aqui cartão 1. O que a gente pode fazer agora é agrupar cada um desses caras. E agora estamos no grupo 1. Posso trocar o nome do grupo para grupo de cartões. E esse grupo de cartões, agora eu venho aqui em formato e avanço e trago para frente para ele ficar à frente desse visual, ok? Sempre à frente desse visual, beleza? Até se eu botar essa tela principal aqui, ó, agora ele ficou na frente, mas eu vou colocar aqui atrás. Ok? Vamos sempre trabalhar com isso. Essas formas aqui eu vou excluir depois, tá? Porque eu só botei de exemplo. E agora nós temos os nossos cartões. Se eu pegar aqui, eu posso alterar todos assim de maneira igual. E aqui em cima, eu gosto de colocar deixa eu dar um Ctrl C e V. Aqui em cima, onde eu estou colocando essa forma, eu gosto de colocar o nosso texto, que seria o título, né? O título do nosso visual. Deixa eu colocar mais aqui para cima e alterar esses caras para ficarem aqui, mais ou menos assim. Ok. Como a gente pode alterar o texto? Nós vamos em estilo, vamos em texto, vamos ativar o texto e vou colocar aqui gestão de vendas, ok? Vou botar aqui uma fonte 15, por exemplo. O alinhamento aqui à esquerda e semi-bold aqui. Alterar a cor agora para uma cor preta e tirar esse visual da cor azul, beleza? Pronto, a cor azul tirei, deixa eu só fechar aqui. Beleza, já estou aqui em gestão de vendas. E agora vamos idealizar os nossos gráficos, né? Como está lá no nosso protótipo do Paint. Aqui seriam 4 gráficos. Vamos idealizar os nossos gráficos agora. Vamos inserir formas, retângulos. Deixa eu só alterar o nome dessa forma aqui, que vai ser título, né? O nome dela vai ser título, tá? Essa nova forma, eu vou inserir ela aqui. Deixa eu dar um Ctrl X e pegar essa forma de retângulo arredondado. Vai ser mais ou menos nesse tamanho assim. Acho que assim tá ótimo.
pegando na metade de cada um. A mesma coisa para esse. Ok. Deixa eu alinhar certo. Aqui embaixo também a mesma coisa. E aqui também a mesma coisa. No Power BI grátis ainda é mais complicado de fazer todas esse visual aqui da maneira mais profissional possível. Eu só vou alterar aqui o nome de cada um, botar gráfico 1. Pronto, eu já alterei todos os nomes do nosso... Opa, eu coloquei o título aqui também. Deixa eu colocar o título aqui em cima. Já alterei todos os nomes do nosso gráfico e coloquei dentro de um grupo já também. Vou colocar aqui o nome do grupo de gráficos. E agora os gráficos já estão todos agrupados e beleza. E agora, deixa eu só... Eu acho que não está tão alinhado. Ou é só impressão? É só impressão minha. Beleza. Pronto. Agora vamos personalizar um pouco essas formas. Como a gente pode personalizar elas? Vamos em estilo, alterar a cor dela. Sim, mas vamos primeiro colocar a sombra. Olha como ela já fica. Beleza. Colocamos a sombra aqui na nossa forma. Colocar a cor branca nela. Ó, já veja que já dando um estilo a mais aqui no nosso dashboard, beleza? Deixar ele um pouco mais profissional. E vou adicionar as sombras aqui nos outros também, né? Sombra aqui, sombra aqui, sombra aqui. Beleza. Agora vamos idealizar. Deixa eu alterar também cada um desses cartões, né? Do grupo de cartões. Vamos em estilos. Selecionei esse aqui, né? Estilo, também vou deixar a sombra nele aqui, alterar a cor, deixar a cor branca também. E vai ser para cada um a mesma coisa. Cor branca, sombra, cor branca, sombra, cor branca, sombra, ok? Eu vou deixar essa borda mesmo, a gente pode tirar, né? Mas eu vou deixar essa borda, beleza? Eu vou tirar essa borda aqui do título. Formatar, forma, estilo, borda, não. E deixar uma sombra também. Sombra é sempre, não. Sombra é sempre bonito, ok? Beleza, já demos uma cara aqui para o nosso visual. Quais informações colocar agora e como alterar para colocar? Primeiro, vamos idealizar quais são os filtros. Quais são os filtros que a gente pode colocar? A gente pode colocar um filtro de data, a gente pode colocar um filtro de categoria de produtos, a gente pode colocar um filtro aqui de vendedores também. Então, vamos primeiro idealizar o filtro de data, que acho que é um dos filtros, né, mais importantes. Vamos vir aqui em gráficos, deixa eu selecionar aqui fora, visualizações e vamos aqui, por exemplo, nesse segmentação de dados. Vamos pegar a segmentação de dados e colocar aqui dentro do nosso filtro. Vai ser mais ou menos aqui dentro, tá? Deixa eu alterar o tamanho desse cara aqui. E vamos lá em seleção. Seleção. E essa segmentação de data, ela vai ficar junto com essa forma. Então eu vou agrupar essa forma aqui, Ctrl Shift e essa forma, não, Ctrl, essa forma e esse de filtro e essa forma aqui, eu vou agrupar, ok? Grupo 1. Aqui em cima também, deixa eu só alterar aqui, ok? E aqui eu vou, a segmentação de dados está em cima, ok. O que eu vou colocar agora no nosso filtro? Eu vou colocar a data de cada venda. Beleza, o filtro está aqui. Deixa eu só alterar aqui o tamanho do filtro. E como a gente pode alterar a forma que vai ser exibida? A gente pode vir aqui em formatar o meu visual de filtro, né? Que é esse visual específico. E a gente pode colocar aqui em bloco. Não, não é bloco que eu queria, nem lista vertical. Era suspenso. Beleza. Nós temos a data das vendas e nós podemos deixar suspenso. Vou fazer diferente. Deixa eu dar um Ctrl X. Eu vou alterar o tamanho desses caras aqui, dos nossos gráficos.
não, de geral, alterar o tamanho de geral. Opa, deixa aqui em seleção que é mais fácil, né? Porque dá um trabalho isso, cara. Seleção, grupo de gráficos. Vou selecionar, deixa eu aumentar o tamanho deles para cá também. E aqui embaixo eu vou adicionar uma nova forma, otimizar, não, inserir forma aqui embaixo, onde vai ser o nosso filtro de data. Vai ser aqui embaixo, colocar ele aqui. Vou alterar essa forma também, vou colocar o nome aqui, data filter. Deixa eu alterar o nome aqui, data filter, ok? Vou selecionar ela, vou alterar a cor da mesma forma que eu alterei os outros, ou colocar uma sombra e tirar a borda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aquele visual que eu tinha excluído, né? Eu já excluí. Vou selecionar aqui fora e vou pegar aquele visual, esse aqui, de filtro, de data. E vou selecionar aqui dentro. Deixa eu dar um zoom e alterar um pouco desse campo aqui também, ok? Pegar todo esse visual de filtro e inserir aqui dentro dessa forma. Como assim? Como a gente pode deixar isso interessante? Nós pegamos o filtro e agora vamos colocar aqui a data no campo, né? A data das vendas, e vamos alterar o tipo do filtro para entre, ok? Ele tem um tamanho específico. Aí sim, beleza. Beleza, peraí. Beleza, eu tirei a nossa forma de data filter porque essa segmentação de dados, ela é muito, tipo assim, tem um limite de tamanho que tem que ser, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo esse filtro de data, que eu gosto dele aqui embaixo, para a gente alterar dessa forma entre aqui na hora de apresentar. E aqui eu posso colocar o filtro de categoria de produtos. Pegar aqui o nome do produto e inserir aqui geral, título, não, adicionar a forma, né? Adicionar a forma aqui de visualizações e colocar segmentação de dados também. Deixa eu dar um zoom aqui e alterar esse tamanho que está muito pequeno. Mais ou menos assim. Colocar aqui dentro. Vamos lá em seleção novamente. Selecionar esse filtro e esse cara aqui e vamos agrupar. Ok? E o que eu vou colocar dentro desse filtro? Eu vou colocar os tipos de categoria, né? E vou colocar uma lista vertical suspensa, onde a gente pode selecionar aqui e aparecer as nossas categorias, beleza? E como a gente pode editar para ficar mais bonito, né? Porque tá meio esquisito. A gente vem aqui em formatar o nosso visual, valor, a gente pode alterar o tamanho, colocar um 15 aqui, por exemplo. Deixa eu alterar esse tamanho aqui, ficar assim, ok. A tela de fundo tá sem cor, beleza. Beleza. Formato de dados por categoria. A gente pode vir aqui em efeitos, tirar essa tela de fundo e veja que ele já se adequou aqui ao tamanho do nosso campo de filtro, ok? A gente pode alterar a cor dele aqui também, deixa eu selecionar ele, né? Aqui em propriedades, aqui, deixa eu alterar, deixa eu selecionar ele aqui que está difícil. Vou selecionar aqui o valor, a cor da fonte uma cor mais preta, né? E negrito, ok? Pronto. Nós temos aqui os nossos um dos filtros, beleza? Vamos aqui em gráficos. Nós vamos aqui nos gráficos agora idealizar quais gráficos a gente vai colocar. A gente vai colocar esses gráficos de pizza, ok? Vamos cada um colocar em um gráfico aqui
de pizza em cada um desses modelos. Aqui também, aqui também. E aqui eu vou colocar um gráfico de barras. Nesse aqui de baixo. E nesse aqui de cima eu vou colocar um gráfico de pizza também. Beleza, o que a gente vai colocar em cada gráfico desse? Nesse gráfico, nós vamos colocar, por exemplo, a quantidade de quais produtos venderam mais, por exemplo. A legenda vai ser os produtos que nós temos. E vamos colocar a quantidade de cada produto, ok? Nós temos vários produtos, mas a gente pode alterar isso. Eu posso vir aqui em vendas, nesse gráfico, e em filtros, e colocar aqui o filtro dele de N superior, ou seja, a 5. Os 5 produtos mais vendidos, ok? Beleza. Coloquei esse filtro de pegar os 10 produtos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, os 10 produtos que foram mais vendidos e coloquei nesse gráfico de pizza, ok? Nesse gráfico de barras, vamos colocar os vendedores. Cadê os vendedores? Os nomes dos vendedores aqui no eixo X vai ser o nome dos nossos vendedores. Nome vendedor. Só que tem muito vendedor, né? Eu posso vir aqui e aplicar um filtro e colocar N superior também. Colocar os nossos 5 melhores vendedores, ok? Aplicar o valor. Aplicar o filtro. Aqui no eixo Y, nós vamos colocar o valor monetário de cada um das vendas, né? O valor Y, beleza. Nós temos aqui os nossos 5 principais vendedores que mais venderam, beleza? Agora, nesse outro gráfico, a gente pode colocar também quais foram os clientes que mais venderam, que mais compraram, né? Quais foram os nossos clientes que mais compraram e a categoria deles. Vou pegar o segmento, vai ser a legenda, tem 2 segmentos, e eu vou pegar por valor monetário e adicionar os valores. Como só tem 3 segmentos, na verdade tem um ali em branco lá, eu vou selecionar só os 2 segmentos. Estamos aqui visualizando quais foram os segmentos, tipo varejo ou corporativo, pode ser na tua empresa, então uma distribuidora, fornecedores, e vou colocar aqui o valor que nós vendemos para cada um desses segmentos da área, porque imaginamos que nós somos uma fábrica, por exemplo. Beleza? E agora, nesse campo, eu vou tirar esse campo, na verdade, e eu vou colocar nele, tirar esse cara e colocar um campo de mapa. Cadê o mapa? Pode ser esse aqui. Porque cada vendedor tem a sua localidade. E o que a gente pode adicionar nele, né, é as localidades dos nossos clientes. E a gente vem aqui em a localização, vai ser a localização dos nossos clientes. E o tamanho da bolha que aparece, porque quando você já seleciona a localização, o gráfico, ele identifica, ó, a cidade de Aracaju, tem um cliente na cidade de Aracaju, tem um cliente na cidade de Maceió, tem um cliente na cidade de Recife, tem um cliente na Paulista, e a gente pode. Só que o tamanho das bolhas estão no mesmo tamanho, e a gente pode alterar esse tamanho vindo aqui embaixo e colocar o tamanho da bolha. E o tamanho da bolha vai ser o valor, né, monetário de cada cliente. Quando cada cliente comprou, né, em valor monetário, ó. E podemos ver que o tamanho das bolhas também aumentaram. Tem uma bolha grande aqui, ó, no Tocantins, em Palmas. Tem várias bolhas em São Paulo. E podemos diferenciar aqui onde comprou mais, né? Só vendo o gráfico. Beleza? A gente pode alterar a data aqui também, ó, o filtro de data. Ele altera tudo dinamicamente aqui para a gente, as informações que a gente quer. Ok?
Agora repare que estamos sem nenhuma medida também, né? Não fizemos ainda o processo das medidas. Vamos criar uma medida, né? Inserir dados. Vou colocar medida. Medidas. Cadê? Medidas foram criadas e vou criar uma medida básica, né? Que seria soma total das nossas vendas, né? Sum vendas valor total, beleza? Ele vai somar para a gente. Deixa eu excluir essa coluna do modelo. E aqui, nos nossos cartões, eu vou adicionar um cartão aqui dentro desse cara. Alterar o tamanho dele aqui. Ok. E colocar a nossa medida, né? E alterar o layout da nossa medida, né? A forma aqui vai ser tela de fundo, não, vou tirar. Texto, cartões, layout, divisor. Tela de fundo, divisor, borda. Vamos aqui em a valor. Alterar o tamanho do valor aqui para 15, será que já está cabendo? Para 14, ok. Vamos colocar aqui uma cor mais forte, um bold. Alterar aqui o tamanhozinho aqui do nosso cara. Assim, mais ou menos. Vamos colocar no meio. Diminuir o tamanho aqui para 12, para 10. Ok. Colocar aqui em cima. E agora a gente pode, por exemplo, alterar a nossa tela de fundo aqui. Vou tirar. Ok. Alterar aqui o tamanho dele, da nossa fonte, aqui em visual. Cartões. Texto explicativo, o valor, essa label que eu vou tirar. Colocar aqui um tamanho 15. 18, ok. 15 tá bom. Pronto, nós temos agora o valor total aqui inserido no cartão. Bom, o que eu queria explicar, deixa eu alterar o tamanho desse formato. Colocar aqui o visual dele, desse cara, o estilo dele na cor branca. Ok? O que eu queria explicar é que nós devemos sempre idealizar os nossos visuais, ok? Essa aqui é uma aula mais de idealização, não de criação de medidas. É mais para você ver como a criação é trabalhosa aqui dentro do Power BI de um dashboard um pouco mais sofisticado, né? Não é só inserir informações lá e deixar por assim fazer. É uma coisa assim mais apresentável, né? Que nós devemos fazer. Então essa aqui foi a parte 1. Na parte 2 da aula a gente vai terminar esse visual e é isso. Aprendemos aqui várias maneiras de fazer formas, de como organizar aqui nas seleções e como podemos pensar em fazer protótipos para o nosso dashboard, beleza? Então é isso, a aula de hoje foi essa e essa foi a parte 1. Vamos para a aula seguinte, que provavelmente vai estar aqui no final da aula, beleza? Então valeu e é isso.